Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. O evangelista um dia viu a cidade do Senhor e lá havia a glória toda de Deus e era grande seu resplendor. E a cidade toda de ouro que Deus tirou do seu tesouro, não vi nela templo nenhum, o seu templo era o Senhor. E o rio como cristal, e a árvore da vida, e a praça toda de ouro, vê-la-emos num corpo celestial. E a cidade não necessita mais nem de sol, nem de lua, seu resplendor vem do Senhor, a sua luz que alumia. E a cidade toda de ouro que Deus tirou do seu tesouro, não vi nela templo nenhum, o seu templo era o Senhor. E o rio como cristal, e a árvore da vida, e a praça toda de ouro, vê-la-emos num corpo celestial.
João teve a experiência especial, uma experiência diferente, uma experiência extra de todos os demais apóstolos. Jesus havia profetizado isto, quando disse: se eu quero que ele fique até que eu venha. Ninguém poderia entender isso naquele momento, como ninguém entendeu. E nós tentarmos entender certas coisas nas Escrituras, caímos na mesma situação. Na verdade, João viu a vinda do Senhor. E Deus, na sua compaixão, na sua grandeza, na sua misericórdia, responde através da Bíblia Sagrada, de sua palavra, responde, preste bem atenção, a quaisquer interrogações a respeito da outra vida. Ora, desde que a vida perdida do outro lado e vida ganha, vida eterna, então seriam vidas, não interessa de maneira alguma a perdição. Por isso a Bíblia focaliza e enfatiza vida, não vidas. Vida eterna. Vamos voltar um pouquinho? Não vidas, mas sim vida no singular. Vida eterna. Agora, com razão, Satanás tinha que odiar esse livro. A Bíblia Sagrada, compreendendo Gênesis e Apocalipse como os dois livros principais que ele mais odeia. Porque ninguém melhor do que o Lúcifer, o diabo, sabe que a revelação do Gênesis e do Apocalipse confirma, autentica, vindica, reconhece toda a semente de Deus. Ele tem uma luta, desde o início, para extinguir a semente de Deus. Mas é frustrado. Ele é frustrado nesse sentido. Lhe foi permitido introduzir no mundo a sua semente. E a sua semente não tem trabalho, não tem dificuldade para matar, roubar, não tem dificuldade para criar credos e dogmas em adoração a Deus, não tem dificuldade a erigir um altar bonito, começando pelo de Caim. A semente da serpente é religiosa. Mas ele não consegue, o inimigo não consegue aniquilar uma semente sequer de Deus. Quando ele matou Abel, ele ficou mais frustrado. Porque ele não aniquilou a semente. A própria Eva depois disse: Deus me deu, o Senhor me deu uma outra semente no lugar de Abel, que foi Sete. E dali para cá vem vindo. E quando ele achou que tinha acabado com a semente da mulher, matado, eliminado ao Senhor Jesus Cristo lá no Calvário,
está mais do que constatado para ele que a semente não foi eliminada. Ele sabe perfeitamente que ele não vai poder eliminar a semente de Deus. Agora, essa semente de Deus tem alimento espiritual no seu devido tempo. Existe a chuva e o sol que cai sobre todas as sementes e dá vida para elas. Joio, trigo, abrolho, seja lá o que for. Carrapicho e essa coiseira toda. Mas tem chuva que não é para elas. A serôdia, a chuva de ensinamento, de Deus não é para a semente da serpente. Elas nunca aprendem de Deus. Nunca aprendem com Deus. Quem aprende com Deus é somente a semente de Deus. Você precisa guardar isso, porque isso é muito importante para você. Quem aprende de Deus, quando Jesus disse, aprendei de mim. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele estava se referindo à sua semente. A semente de Satanás, da serpente, nunca pôde aprender de Jesus. Por isso precisa de escolas de pensamentos. Por isso precisam estudar Deus. Usar a afronta de estudar a Deus. A ciência que estuda a Deus. Como se Deus fosse um objeto de estudo. Mas nunca aprende. A palavra diz, eles nunca aprendem. Você precisa aprender de Jesus. Então, aquela mulher, aquela moça, sabe muito sobre o fenômeno do H2, né? E de tantas leis, de tanta ciência, mas elas nunca aprendem de Paulo. Elas nunca aprendem de Pedro. Elas nunca aprendem de Jesus, portanto. Ora, essa semente que aprende do Senhor Jesus Cristo tem alimento espiritual no seu devido tempo, vive da mensagem do dia. Aí você pega as 7 eras, começando da primeira até a 7ª, agora a última, nós estamos vivendo o restinho dela, e veja aí como isso bate com a história e as escrituras. Chegando aqui nessas 3 últimas, é mais fácil pensar assim de Lutero para cá. A semente de Deus aprendeu de Lutero. Foi sim, não adianta dizer que não, gente. É um mensageiro. A semente de Deus aprendeu de Lutero que a salvação não era por indulgência, nem por penitência, mas que é de graça, é pela fé. Quando aquilo passou, você vê, a criança aprende o abecedário, etc, etc. Daqui a pouco ela vai crescendo, até chegar
lá em cima, onde ela deve ir em sua cultura. O beabá, depois da semente da verdade ser sepultada, até na era de Tiatira, que foi a era de Columba, a que precedeu a era de Martinho Lutero. Então, foi sepultada, brotou, nasceu a criança. Agora vai para a escola, meu filho. A salvação não é por penitência. A salvação não é por indulgência. A salvação é de graça, é pela graça, é pela fé. Que grande, que estrondo, que selo aberto. Mas logo, logo passa Lutero, cresce. Vem, não, Wesley, santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Olha, a chuva, o alimento espiritual no seu devido tempo, para a semente de Deus daquela era, que resultou nos dons pentecostais, e a semente de Deus nesta era pentecostal foi alimentada, sustentada pelos dons. Mas hoje, o que fazem os dons? Agora, nesta hora em que estamos vivendo, nesta era, temos a mensagem de Deus para a hora presente. Só a semente de Deus se alimenta dela. Aí onde você deve dar glória a Deus, ficar indiferente às lutas, às dificuldades, ao sol causticante do dia. A mensagem é para você. Se ela não é para sua mulher, se não é para o seu marido, se não é para o seu filho, para sua filha, não foi para seu pastor, é para você. A morte é para você quando ela chega para você. Fica aí quem tiver de ficar e tudo que você tiver. O arrebatamento é a mesma coisa. O arrebatamento é a mesma coisa. Aí a Rebeca deixa mãe, deixa pai, deixa tudo e vai embora com o mensageiro ao encontro do seu noivo. Agora, João foi escolhido por Jesus para mostrar para você, irmã, para você, irmão, que existe um céu, existe uma cidade santa, e que você está simplesmente passando por aqui. Por isso você é peregrino, você peregrina, como Abraão. Abraão foi um peregrino, é considerado até mesmo como um nômade. Peregrino. Está bem isso para você? Serve? Ser peregrino? Porque você está numa viagem. Você não vê um espírito pega uma pessoa aí, um atleta, sei lá, e atravessa o país numa moto, numa bicicleta, aquela coisa lacônica, e sai no jornal e vai aqui, vai lá. Aqueles peregrinos na estrada, na rodovia. Ai, meu Deus do céu. Um saquinho nas costas, mochilinha, e aqueles seres assim tão exóticos, extraordinários, fazendo notícia. Você tá com a mochilinha nas costas. Está assim. Você tem atravessado esta terra, passando por mares, por desertos, abrasadores. Aleluia! Rumo a esta cidade. João disse, eu vi um novo céu e uma nova terra. Por que tem que ter esse apocalipse? Para quê? Eu vi. Ele está dizendo, eu vi. Vocês podem continuar.
a jornada, porque eu vi a terra. Eu vi. Eu vi a terra. Eu vi essa nova terra. Por quê? O primeiro céu contaminado, cheio de radares, de contaminação cósmica, essa coisa toda. E a primeira terra passaram. Não é que essa terra vai passar, esse cosmo, esse sistema passará. E o mar já não existe. Ô mar misterioso, nós vamos chegar lá. O futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Tremenda mensagem do profeta desta era, baseada exatamente nessa escritura. Agora ele está dizendo, e eu, João, não é eu, papa, eu, arcebispo, eu, bispo, eu, pastor, eu, reverendo, eu, missionário, não, eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu adereçada como esposa ataviada para seu marido. Agora, para que essa nova Jerusalém aqui, nessa nova terra? Para quê? É a cidade luz? É a cidade maravilhosa com o Cristo lá do Corcovado e a praia do Flamengo cheia de imundície? A Copacabana? É isso? Não, 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 não. A Santa Jerusalém não vai precisar de praia, por isso não tem nem mar. O mar é nojento por causa de suas praias. A essas alturas não haverá isto. E o tempo nos manda dizer, Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Cidade tão cobiçada, tão desejada, cidade de Deus. Ó cidade, cidade eterna, a nova Jerusalém, o nome que me faz bem. Jerusalém, Jerusalém, nova cidade de Deus, cidade no além. Jerusalém, Jerusalém, nova cidade de Deus, cidade no além. Cidade tão desejada, tão cobiçada pelo povo de Deus. Ó Senhor, quem nela vai morar? Só aqueles que ouviram e puderam guardar. Jerusalém, Jerusalém, nova cidade de Deus, cidade no além. Jerusalém, Jerusalém, nova cidade de Deus, cidade no além. Cidade tão desejada, minha alma se alegra e vivo a pensar. E você não sente saudade
dessa bela cidade que Jesus foi preparar. Jerusalém, Jerusalém, nova cidade de Deus, cidade no além. Jerusalém, Jerusalém, nova cidade de Deus, cidade no além. O evangelista um dia viu a cidade do Senhor e lá havia a glória toda de Deus e era grande seu resplendor. E a cidade toda de ouro que Deus tirou do seu tesouro. Não vi nela templo nenhum, o seu templo era o Senhor. E o rio como cristal, e a árvore da vida, e a praça toda de ouro, vê-la-emos num corpo celestial. E a cidade não necessita mais nem de sol, nem de lua, seu resplendor vem do Senhor, a sua luz que alumia. E a cidade toda de ouro que Deus tirou do seu tesouro, não vi nela templo nenhum, o seu templo era o Senhor. E o rio como cristal, e a árvore da vida, e a praça toda de ouro, vê-la-emos num corpo celestial.